Eles o chamam de Portão Dourado, mas por séculos ele não foi nada além de pedra e silêncio. Situado na muralha oriental da Cidade Velha de Jerusalém, o Portão Dourado, também conhecido como Portão Oriental ou Portão da Misericórdia, fica de frente para o Monte das Oliveiras e se debruça sobre o antigo Vale do Cédron. Ele não abre para o trânsito, não recebe turistas, nem sequer range com o vento, porque está selado, trancado, intocado há mais de 480 anos. Mas este não é um portão qualquer. Ele carrega um peso espiritual. Tanto as tradições judaicas quanto as cristãs acreditam que o Messias passará por este portão. Para os cristãos, é o lugar por onde Jesus entrou em Jerusalém antes de sua crucificação, cumprindo a profecia de Zacarias de um rei humilde, montado em um jumento. Para os judeus, é a entrada do Redentor que virá para restaurar Israel. E talvez seja por isso que, em 1541, Solimão, o Magnífico, governante do Império Otomano, ordenou que ele fosse selado pedra por pedra, não com cerimônia, mas com estratégia. Alguns acreditam que ele temia as profecias. Outros dizem que ele queria bloquear qualquer esperança de libertação por parte dos judeus, para garantir que nenhum sacerdote ou figura messiânica pudesse passar por ele. Um cemitério muçulmano foi construído diretamente em frente ao portão, acreditando que nenhum homem santo cruzaria os mortos. Mas se a intenção era impedir a profecia, por que a história parece estar sempre agindo contra? Porque agora, pela primeira vez em gerações, os aposentos internos do portão, antes enterrados no silêncio, teriam sido abertos para adoradores, e seja por ação humana ou por milagre, essa mudança está despertando algo antigo. Segure um minuto. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça-o. Curta, comente e compartilhe os vídeos deste canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações. O decreto divino. O portão não foi fechado apenas por proteção. Ele foi selado com intenção. Em Ezequiel 44, versículo 2, uma antiga profecia sussurra através do tempo: este portão deve permanecer fechado, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Essa afirmação por si só muda tudo. Este não foi o ato de um rei, foi um decreto divino. Segundo muitos estudiosos, esta profecia aponta para o momento em que Jesus entrou em Jerusalém no Domingo de Ramos, atravessando o Monte das Oliveiras e entrando pelo Portão Oriental, cumprindo a visão estabelecida em Zacarias 9, versículo 9. Mas depois daquele momento, algo mudou. Se a presença do Senhor entrou por aquele portão, como Ezequiel escreveu, então ele nunca mais deveria ser aberto, a não ser quando ele retornasse. E, no entanto, Solimão, sem saber ou em desafio, fez o que a profecia já havia predito. Ele o selou acreditando que poderia impedir o que estava escrito, mas ao fazê-lo, ele pode ter, na verdade, cumprido a profecia. Vez após vez, outros tentaram desfazer o que Deus pode ter ordenado. Em 1917, enquanto líderes muçulmanos se preparavam para demolir o portão por completo, as forças britânicas inesperadamente tomaram o controle de Jerusalém, interrompendo o plano. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, líderes israelenses consideraram reabri-lo, mas um respeitado rabino os advertiu: apenas o Messias pode abrir esse portão. A história tentou interferir, mas algo resistiu como mãos invisíveis segurando as pedras no lugar. E agora, com a passagem interna supostamente acessível pela primeira vez em séculos, somos levados a perguntar: foi uma decisão humana ou Deus permitiu que uma porta se abrisse como um sinal? Um portão que desafia o tempo. Jerusalém tem muitos portões. Alguns foram destruídos, outros reconstruídos e outros renomeados e esquecidos. Mas o Portão Dourado, ele não se comporta como os outros. Ele se tornou um símbolo de desafio, não contra o homem, mas contra o próprio tempo. Cada tentativa de mexer nele parece ecoar de volta com consequências, como se forças invisíveis estivessem guardando o que foi selado há muito tempo. Mesmo quando tratados de paz foram assinados, o Portão Oriental permaneceu intocado. Mesmo quando tratores abriram novos caminhos, nenhuma pedra deste portão foi removida. Mesmo quando o mundo muda, este portão permanece o mesmo. E talvez seja por isso que o que está acontecendo agora é tão alarmante. Em 2019,
Surgiram relatos de que a câmara interna do portão, a parte escondida por séculos de tijolos e silêncio, foi discretamente aberta. Não para reis, não para generais, mas para adoradores. Fotos circularam, vídeos vazaram. Alguns mostravam pessoas orando dentro do vestíbulo outrora selado. Outros sugeriam reformas em andamento por trás das paredes. As autoridades não ofereceram uma explicação clara. Mas para os que acompanham as profecias, isso não foi política, não foi coincidência. Foi um sinal, porque a Escritura diz que este portão foi fechado porque Deus havia entrado por ele. E se ele está começando a se abrir novamente, mesmo por dentro, a pergunta que pairou por gerações se torna urgente. Ele está voltando em breve, porque um portão como este não se move sozinho. E se ele se move, significa que algo ou alguém está se aproximando. O portão que fala em silêncio. As pedras de Jerusalém sempre falaram através de cicatrizes, entalhes e poeira antiga. Mas o portão dourado fala sem nunca abrir a boca. Ele fala através de sua imobilidade, de sua recusa em mudar, das mãos que tentaram movê-lo e falharam. Houve um tempo em que os líderes acreditavam que controlavam a história, que poderiam selar um portão, construir uma parede ou redesenhar fronteiras e, ao fazê-lo, conter a profecia. Mas o portão dourado sobreviveu a todos eles. Nenhum outro portão no mundo resistiu à mudança como este. Os otomanos o fecharam com tijolos. Os cruzados uma vez o abriram apenas para ser selado novamente. Líderes muçulmanos tentaram demoli-lo. Forças israelenses debateram a possibilidade de destrancá-lo. A cada vez a história parou. A cada vez o portão permaneceu. E então veio 2019, quando o silêncio interior se rompeu pela primeira vez em séculos. A face externa permanece selada, ainda forte, imóvel. Mas o lado interno, atrás das pedras, foi acessado discretamente, quase como um sussurro. Aqueles que entraram não trouxeram espadas ou pergaminhos, trouxeram orações. O que significa quando o coração do portão é aberto, mas sua face permanece selada? Poderia ser uma mensagem espiritual ainda na chão visível para o mundo, mas já despertando por dentro. Se o próprio portão é um relógio, os ponteiros podem ter acabado de se mover. Não marcando meia-noite, ainda não, mas se movendo. E a profecia não grita. Ela não tuita ou é transmitida. Ela sussurra. E este sussurro veio do interior de uma parede outrora considerada intocável. O Monte das Oliveiras, o palco da profecia. Diretamente em frente ao portão dourado, encontra-se o Monte das Oliveiras, uma encosta tranquila salpicada de oliveiras e túmulos antigos. Mas esta montanha é mais do que geografia, é o palco. Em Zacarias 14, está escrito que quando o Senhor retornar, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e ele se partirá ao meio. Isso não é metáfora, isso é uma profecia com localização específica. E o portão que fica de frente para ele não é um AC. Idente, a montanha e o portão estão perfeitamente alinhados. Um olha para o outro como um espelho da eternidade. Não é poético, é estratégico, como se Jerusalém tivesse sido construída para se preparar para um único momento. Em sua primeira vinda, Jesus se aproximou desta mesma montanha. Ele desceu sua encosta, atravessou o vale do Cédron e entrou na cidade. Não por nenhum dos portões do sul ou do oeste, mas por este, aquele que nunca mais deveria ser aberto até seu retorno. Essa entrada não foi um desfile, foi um sinal profético. E agora, com rumores sobre o despertar do interior do portão e a atenção global voltando-se novamente para o leste de Jerusalém, esse alinhamento importa, porque este portão não está de frente para Roma, não está de frente para Meca, não está de frente para Washington, ele está de frente para o lugar onde seus pés estarão. E se a profecia é verdadeira, se a geografia importa, então isso não é apenas uma pedra antiga. É uma porta que foi fechada por uma razão, e talvez esteja se preparando para abrir com um propósito. O que acontece em seguida não é sobre política, é sobre tempo, e apenas uma figura é digna de passar por esse portão. Duas religiões, uma esperança. Duas religiões, duas linhas do tempo, um portão. Para os judeus, o portão dourado é por onde o tão esperado Messias entrará para restaurar o reino de Israel, reinar em paz e trazer justiça às nações. Para os cristãos, é o portão por onde Jesus já entrou e por onde ele entrará novamente.
não em humildade, mas em glória. O que é surpreendente é isto: ambos concordam que o portão está ligado a um retorno divino. Esse tipo de unidade é raro, mas este portão a carrega. Na tradição hebraica, ele é conhecido como Sha'ar HaRashamim, o portão da misericórdia. Não da ira, não da guerra, mas da misericórdia. Isso por si só sugere algo além da política ou do império. Insinua redenção. E embora as crenças difiram na forma, elas se alinham no tempo. Ambas as tradições esperam que o portão se abra quando o fim dos tempos se aproximar, e que quando ele se abrir, tudo mudará. Essa expectativa compartilhada é o que torna a atividade recente tão espiritualmente elétrica. A ideia de que a passagem interna, outrora selada, foi acessada, enviou ondas por ambas as comunidades. Alguns dizem que é apenas uma reforma, outros acreditam que é um prenúncio. Se você acredita que o portão se abre com o Messias, então um portão se abrindo pode significar que ele está mais perto do que pensamos. E se tanto judeus quanto cristãos estão observando o mesmo portão, esperando pelo mesmo evento, então isso não é coincidência. É convergência, porque quer você o chame de Messias Ben David ou de Rei dos Reis, todos concordam que este portão se abrirá quando ele vier. Quando os homens tentaram controlar a profecia. Ao longo da história, os homens tentaram controlar o que Deus declarou. Eles traçaram fronteiras com sangue, reescreveram leis com medo e construíram barreiras onde a profecia dizia que um rei andaria. Mas toda vez que tocaram no portão dourado, algo resistiu. No início dos anos de 1900, líderes muçulmanos sob domínio otomano planejaram demolir o portão por completo. As ordens foram assinadas. A data foi marcada, mas no mesmo dia em que isso deveria acontecer, Jerusalém caiu nas mãos das forças britânicas. O plano desapareceu na fumaça de uma mudança de poder que ninguém esperava. Novamente, em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, as forças israelenses invadiram a Cidade Velha. Eles tinham as ferramentas, a autoridade e a oportunidade de abrir o portão, mas não o fizeram. Por quê? Um respeitado líder religioso os aconselhou: apenas o Messias pode abrir este portão. E então eles recuaram. Estes não foram atrasos passivos, foram momentos de contenção, como se mãos invisíveis estivessem segurando a porta fechada, esperando por uma hora específica. Até a construção do cemitério muçulmano em frente ao portão, projetada para impedir que uma figura sacerdotal o atravessasse, pode ter sido um movimento estratégico humano. Mas, se a profecia é verdadeira, também foi inútil, porque quando o rei retornar, nenhuma parede, túmulo ou império ficará em seu caminho. O mundo pensa que pode pausar a profecia, atrasá-la, redirecioná-la. Mas você não pode fechar o que Deus selou e não pode parar o que ele colocou em movimento. E agora o movimento começou novamente. Os sinais silenciosos. A profecia nem sempre chega com trovões. Às vezes ela se move em silêncio nas sombras, no movimento de pedras sob séculos de poeira, e é isso que torna a mudança recente no Portão Dourado tão poderosa. Não foi barulhenta, não foi anunciada em notícias globais, não houve coletiva de imprensa, apenas uma abertura silenciosa. O portão permanece selado por fora, como tem sido desde 1541, mas agora a câmara interna, há muito. O tempo fechado ao público se tornou acessível. Nenhum trator, nenhuma explosão, apenas uma porta aberta por dentro. É coincidência, manutenção, um engano ou é algo mais? Porque Jesus não disse que seu retorno viria com horários claros ou alertas de imprensa. Ele disse que viria como nos dias de Noé, quando as pessoas estavam distraídas, sem saber, vivendo normalmente até a chuva começar a cair. Ele disse para vigiar, não para se perguntar, para ficar acordado, não para especular, porque quando ele retornar, não será sutil. Todo olho o verá. Ele virá com as nuvens. As nações chorarão. Mas antes que o rei chegue, há sinais. E alguns sinais vêm na quietude como um portão selado de repente se agitando. Não quebrado, mas respirando. Não destruído, mas acordando. Os observadores da profecia, aqueles que não precisam de manchetes para ver os padrões, estão agora se aproximando. Porque o que está acontecendo pode não ser o cumprimento em si,
mas pode ser o sussurro que vem logo antes do toque da trombeta. Alguns veem o portão dourado como uma relíquia, outros agora o veem como uma contagem regressiva, um relógio sem números, marcando o tempo, não com horas, mas com cumprimentos. Este portão não tica, ele espera, e esperar não é inatividade, é preparação. O despertar de uma promessa antiga. Toda tentativa de violá-lo foi interrompida. Todo plano para apagá-lo foi revertido. Cada pedra colocada foi preservada. E agora, algo está se movendo. Nas Escrituras, encontramos padrões que se repetem através dos séculos. Quando Deus está prestes a agir, Ele move primeiro as pequenas coisas. Uma sara ardente em um deserto vazio, uma estrela brilhando sobre uma cidade insignificante, um jumento carregando um rei humilde, e talvez, apenas talvez, uma porta antiga, respirando novamente após séculos de silêncio. O que muitos não percebem é que o portão dourado não é apenas um símbolo do passado, mas um indicador do futuro. As tradições rabínicas falam de sinais específicos que precederão a vinda do Messias. Entre eles, o despertar de lugares sagrados que estiveram dormindo. O Talmud menciona que quando o tempo se aproximar, até mesmo as pedras começarão a falar. E se isso soa poético demais para os céticos, considere isto. Este portão tem estado mudo por quase 5 séculos e agora, pela primeira vez, há movimento. Não é apenas a abertura interna que chama a atenção, é o momento. Estamos vivendo em uma época em que Israel existe novamente como nação após 2000 anos. Jerusalém está sob controle judeu pela primeira vez desde a destruição do Segundo Templo. Conversas sobre a reconstrução do Terceiro Templo não são mais sussurros de fanáticos religiosos, mas discussões sérias em círculos acadêmicos e políticos. E bem no centro de tudo isso, o portão por onde o Messias deve entrar começa a se agitar. Arquitetura profética. A arquitetura de Jerusalém nunca foi acidental. Cada muro, cada portão, cada pedra foi colocada com propósito divino e humano entrelaçados. O portão dourado não foi construído apenas como uma entrada, foi construído como uma declaração. Sua localização, voltada diretamente para o Monte das Oliveiras, cria uma linha de visão profética. Quem quer que se aproxime do portão pelo monte não pode ser ignorado. É impossível chegar despercebido. A tradição arquitetônica judaica antiga falava de portões messiânicos, entradas específicas reservadas para momentos de significado divino supremo. O portão dourado é o último desses portões ainda de pé em Jerusalém. Outros foram destruídos ao longo dos séculos, mas este permaneceu, como se a própria providência o protegesse para um momento específico no tempo. Estudiosos da arquitetura bíblica notam que o portão tem 2 entradas, uma menor e uma maior. A tradição sugere que a entrada menor foi usada por Jesus durante sua entrada triunfal, cumprindo a profecia de Zacarias sobre o rei humilde. A entrada maior permanece intocada, aguardando. Alguns acreditam que ela se abrirá apenas quando ele retornar, não mais em humildade, mas em glória e poder. Essa dualidade arquitetônica não é coincidência, é profecia em pedra, 2 vindas, 2 entradas, um portão. E se os relatos sobre a atividade recente estão corretos, o portão não está mais dormindo, está se preparando. Sinais dos tempos. No contexto da profecia, nada acontece por acaso. A abertura parcial das câmaras internas pode parecer um pequeno evento, mas o mesmo aconteceu com um sussurro para Ezequiel. O mesmo aconteceu com um jumento caminhando por este portão 2000 anos atrás. Deus raramente começa com explosões. Ele começa com alinhamento. E hoje, as coisas estão se alinhando. O Monte das Oliveiras vigia. O Monte do Templo permanece disputado. Rumores de um terceiro templo surgem mais altos a cada ano. E agora o portão se move. Mas há mais. Os observadores atentos notam que outros sinais proféticos estão convergindo simultaneamente. A figueira de Israel floresceu novamente. Uma referência direta às palavras de Jesus sobre a geração que veria todas essas coisas se cumprirem. Jerusalém é um cálice de tontear para as nações, exatamente como Zacarias profetizou. O conhecimento está aumentando exponencialmente, como Daniel previu para os últimos dias.
e agora o portão se move. Para os crentes isso não é medo, é um sinal, um lembrete de que Jesus disse para estarmos prontos. Ele nunca deu uma data, ele deu sinais. Ele disse: quando virdes estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Este portão nunca foi apenas sobre tijolos e argamassa, é sobre tempo e sobre aquele cuja chegada mudará tudo. E se este é o portão por onde ele passará, então cada pedra importa, cada rumor importa, cada movimento importa. Porque se a contagem regressiva começou, então não estamos assistindo à história, estamos vivendo nela. O momento da decisão. Por quase 500 anos, os portões dourados permaneceram em silêncio, intocados, inalterados e selados. Não pelo tempo, mas por algo mais profundo, pela profecia. E agora, ele não está mais em silêncio. Seja uma pequena abertura ou um sinal do que está por vir, uma verdade ecoa mais alto do que nunca. O portão está se movendo. Em todo o mundo, os sinais estão se multiplicando. Guerras e rumores de guerras. A terra gemendo com desastres. As linhas espirituais entre a verdade e a decepção se tornando tênues e, bem no centro de tudo, está Jerusalém. Uma cidade não escolhida pela política, mas pelo próprio Deus. E nessa cidade um portão, e nesse portão uma mensagem que diz que ele entrou uma vez. Ele entrará novamente, não em um jumento, mas como um rei. E, quando isso acontecer, nenhum império será capaz de detê-lo, nenhum exército se levantará contra ele, nenhuma parede importará, nenhum portão permanecerá fechado. A pergunta que ecoa através dos séculos agora se torna pessoal. Você está observando? Você está prestando atenção? Porque se o portão dourado está realmente despertando de seu sono profético, se as câmaras internas estão realmente acessíveis pela primeira vez em séculos, então talvez estejamos mais perto do que imaginamos. Talvez os sussurros que ouvimos não sejam apenas vento através de pedras antigas, mas o som de uma promessa se aproximando de seu cumprimento. Não estamos assistindo a coincidência, estamos assistindo a um alinhamento. Um momento que foi escrito nas Escrituras e sussurrado por séculos está agora sendo visto com olhos humanos. O portão dourado ainda está selado, mas não está dormindo. E a pergunta agora não é se ele vai abrir. A pergunta é: você estará pronto quando ele abrir? Porque quando esse portão se abrir completamente, quando o Rei dos Reis atravessar seu umbral, quando os pés que uma vez caminharam humildemente através de suas câmaras retornarem em glória, então toda a terra saberá, cada joelho se dobrará, cada língua confessará. E aqueles que estiveram vigiando, aqueles que reconheceram os sinais, aqueles que mantiveram suas lâmpadas acesas na escuridão, eles levantarão suas cabeças, porque sua redenção se aproximou. O portão dourado espera. A pergunta é: e você?